Olá, pessoal, queria agradecer a presença de vocês, quero agradecer também o convite de participar desse curso com a Ana Paula, que pode ter uma experiência um pouco menor que a minha, mas com certeza uma experiência muito maior na clínica, né? E uma clareza e uma objetividade muito grande, que nem sempre eu tenho, né? Então, vamos lá. A ideia é falar um pouco do princípio da semelhança, e uma vez que todos aqui já têm noções de homeopatia, nós vamos ter que realmente meio que pensar junto, né, sobre esses temas que já foram falados até agora. Então, nós sabemos que a homeopatia é um método de tratamento pelo semelhante, né? E isso é uma coisa que mesmo a gente escutando, é difícil de entrar na nossa cabeça, porque nós crescemos, nós tivemos toda a educação, seja em qual área, em área da saúde, que foi buscando algum medicamento contrário, e também não é só na educação formal, porque a gente vê a propaganda no ônibus falando assim, toma Doril que a dor sumiu, quer dizer, corte o mal pela raiz, e todas as questões do contrário. Se você tem tosse, tome um medicamento contra a tosse, antitosse. Tem dor, antidor, tem inflamação, anti-inflamação. Então, essa é o aprendizado, né, que a gente tem sempre, né? A gente sempre teve na nossa vida, não só na vida profissional. Vamos ver agora como é que eu vou fazer esta... como é que eu vou passar? Eu estou passando, Amarílis. É que demora um delay. Para um delay. É um delayzinho, ótimo, mas já está passando. Então, vamos em seguida. O que a gente vai olhar hoje, né, e todos vocês já conhecem, é algo que não vem de agora, e que todos também já ouviram. Vem lá do Hipócrates, o pai da medicina, muitos anos atrás, muitos anos antes de Hahnemann. E o Hipócrates, ele falou que a cura podia ser feita pelos contrários, mas ela também podia ser feita pelos semelhantes, de acordo com a natureza e a origem da doença. Esses slides aqui, eu não quero deixar de falar, eu peguei parte deles da Anelisa Padula, então é minha colega de curso também, em vários cursos, minha colega de aula na disciplina na USP, foi também na Racine, então, às vezes uma pega o material da outra. Oi, Ana, só te avisando. E então, Hipócrates já falou isso, mas Hipócrates não foi muito claro em como isso podia ser feito. Ele não deu a receita do bolo, ele só falou que podia ser feito, mas ficou mais ou menos esquecido por todos, né? Durante a evolução dos anos. Um outro autor levantou essa questão de novo, mas ninguém como um médico alemão há cerca de 200 e poucos anos atrás. Então, o próximo, por favor, Ana. Hipócrates falou também, quando duas dores de natureza semelhante acometem o mesmo indivíduo, a mais forte eclipsa a outra, que é a história das canetas, né? Se a segunda caneta ela não tiver uma força um pouquinho maior do que aquela primeira, ela não acrescenta nada ao incômodo. Então, a primeira caneta estava incomodando, a segunda caneta é uma afecção semelhante, uma caneta no mesmo lugar. Claro, uma analogia, né? Mas ela tem que ser um pouquinho mais forte, porque se ela for mais fraca, a pressão que ela está fazendo naquele ponto do braço, você não chega a notar que tem mais uma coisa ali. Então, quando duas dores, afecções, sintomas de natureza semelhante aparecem no mesmo indivíduo, a mais forte faz desaparecer a mais fraca. Então, Hipócrates também falou isso, e isso a gente viu depois em Hahnemann, e vimos hoje também a Ana Paula falando isso.
Também Hipócrates, o que produz o tenesmo urinário na saúde cura-o na doença. Quer dizer, tenesmo, uma dificuldade de urinar, uma substância que produz uma dificuldade de urinar. Uma pessoa saudável cura essa dificuldade de urinar na pessoa doente. Mas ele não deu como isso poderia ser usado na prática. Ele não deu a receita do bolo, só falou que o bolo existe, que o bolo era legal, só que não falou como fazer. Então, se a gente segue, isso ficou lá atrás na história, mais de 2000 anos atrás, e alguns autores, de vez em quando, passavam por essa ideia da semelhança. Por exemplo, o Shakespeare, na Romeu e Julieta de Shakespeare, a gente lê as seguintes palavras: ora, homem, um fogo apaga outro fogo. Uma dor é minorada por outra angústia. Gira até a vertigem e socorre-te girando em direção contrária. Um grave desgosto por outro langor se cura. Deixa em teus olhos surgir alguma nova infecção e da antiga desaparecerá a repulsiva peçonha. Então, Shakespeare está falando exatamente da lei da semelhança. Está falando em curar, em tratar e amenizar sintomas na mesma direção, totalmente oposto a tem uma inflamação, busca um anti-inflamatório, tem uma dor, busca um analgésico, tem uma febre, busca um antitérmico. Aqui a gente está vendo, não. Eu vou curar no mesmo sentido, na mesma direção. Próximo. E outros autores começaram a ter essas ideias, mas nenhum deles desenvolveu tão bem quanto o médico alemão Samuel Hahnemann, né? 200 e poucos anos atrás, que foi chegando na seguinte ideia: todo medicamento capaz de despertar determinados sintomas no indivíduo são é capaz de curar os sintomas semelhantes que se apresentam espontaneamente no indivíduo doente. Próximo. E no órgão, a gente lê isso também no parágrafo 26, na nota. Como pode o luminoso Júpiter desaparecer do olhar do observador no alvorecer matutino? Então, o que é? Você está olhando para um planeta, no caso, né? Você enxerga, a gente geralmente chama de estrela, que está brilhando no céu, e conforme vem o amanhecer, você deixa de enxergar. Como assim? Ele desapareceu? Ele não está mais lá? Ou a gente não está enxergando? E por que isso? Porque o alvorecer, o nascer do sol, traz uma luz mais forte do que aquela luz que você via refletida em Júpiter, né? Então, por isso você deixa de enxergar. Então, você não deixa de enxergar Júpiter porque teve um anti-Júpiter, porque Júpiter sumiu. Você deixa de enxergar Júpiter porque você tem uma luz mais forte chegando aos teus olhos. E aí você não enxerga aquela imagem, que aquela luz antes formava uma imagem nos seus olhos. Ou então Hahnemann, no mesmo parágrafo, fala: por um poder mais forte que age de modo muito semelhante sobre o seu nervo óptico, é a claridade do dia que nasce, que explica porque você não está enxergando mais Júpiter. E ele dá também outros exemplos, né? Hahnemann dá outros exemplos para nós no órgão, conforme ele vai descobrindo e fazendo suas descobertas, deixando seus ensinamentos. É isso que a gente lê lá para nós hoje. A nós resta entender o que está escrito. Como se costuma aliviar efetivamente os nervos olfativos num lugar onde tenha muitos odores desagradáveis. Então, você vai num lugar com muito cheiro ruim, e você precisa aliviar o seu olfato. Então, Hahnemann mostra assim, que as pessoas usavam perfume é uma possibilidade, mas você pode imaginar uma pessoa muito suja, com um cheiro muito ruim, colocando um ótimo perfume, que seria um anti, né? Ou você pode fazer o seguinte também: rapé. Rapé afeta o olfato de maneira
semelhante, desagradando o olfato, porém de maneira mais intensa. Você espirra e dessa forma você não sente aqueles odores desagradáveis, tá? Música alguma, nem o melhor doce que atuem sobre os nervos nos outros sentidos seria capaz de curar esse tipo de náusea pelo odor, exceto por uma outra coisa que vem afetar os seus nervos olfativos. O próximo. Você pode pensar também, próximo, Ana Paula, por favor. Você pode pensar também no barulho, isso não é nas guerras atuais, né? Nessa Primeira Guerra Mundial, naquelas guerras mais tradicionais, mais antigas, onde você tinha o rugir dos tambores, né, na frente da batalha, aí impedindo, diminuindo que os soldados ouvissem o barulho das outras tropas, e aí talvez não fosse diminuída a sua coragem. Então, são exemplos que a gente encontra no órgão. E como é que Hahnemann chegou nisso? Ele teve toda aquela fase onde ele não estava satisfeito com a medicina da época, ele passou a fazer traduções e ele chegou na matéria médica de Cullen, onde falava assim, Cullen dizia que o efeito contra a febre do quinino presente na quina ou China officinalis ou cinchona, uma planta dos Andes, está nos assistindo, estava até há pouco, a Gabriela, lá de La Paz, conhece bem a quina, né? Esse efeito antifebre é porque ele é tônico sobre o estômago. E Hahnemann falou assim, nossa senhora, que explicação estranha. Ele ser tônico sobre o meu estômago faz diminuir a minha febre. O que tem a febre a ver com o estômago? E resolveu fazer o seguinte, outras substâncias que tinham efeito tônico sobre o estômago não eram antifebre. Aí ele resolve, ele mesmo, tomar a quina, que era um medicamento de origem da América do Sul, assim como a Eteca, né? E já presentes na Europa, e tem o quê? Tem febre, tem sintomas de malária. Então, a quina, que era usada para malária, que produzia febre, né? A doença malária tendo em seus sintomas febre, ela era tratada com quina. Por quê? Porque seria tônico para o estômago. Hahnemann não tem febre, toma quina, nem tem malária, toma quina e tem sintomas de malária. E aí ele lembra-se de von Haller, que é um dos que fala, e a gente vai pular, porque temos que ser mais rápidos nesse momento, e se lembra de Hipócrates. Será que era isso que Hipócrates estava falando? E começa a testar, não só com a quina, mas com outras substâncias, e aí foi vendo exatamente isso, que a substância que provoca determinados sintomas na pessoa pode ser usada para tratar os sintomas. Então, o nosso medicamento homeopático, e a Ana Paula fala isso muito bem, acho que não falou hoje, mas falou em outros momentos, ele provoca sintomas. Então, os medicamentos alopáticos, você não espera sintomas dele. Se acontece algum sintoma, você vai falar assim, mas esse é um efeito colateral. Mas o medicamento homeopático não tem esse sentido de efeito colateral. Ele provoca sintomas. E são estes sintomas que têm que casar, combinar com os sintomas do paciente, os sintomas naturais da doença, e aí sim a gente poder fazer aquela analogia, né, com a caneta, por exemplo, pressionando o braço. E então, quando ele toma a substância e tem os sintomas, ele é saudável, toma a substância, tem os sintomas, percebe, opa, estamos aqui numa forma diferente. Então, eu não durmo, vamos supor, porque eu tomei muito café, eu posso preparar o meu medicamento, diz aqui, estou entendendo, com café. Então, já sei, eu vou dar uma xícara de café para a pessoa que está
insone. Não, isso não vai funcionar. Eu não preciso nem estudar para perceber que isso não vai funcionar. E é muito a ver com o que a gente está falando agora, então, de lei da semelhança e lei da igualdade, inclusive, onde eu vou ter uma introdução ao preparo dos medicamentos que vão ser dinamizados, vão ser muito diluídos, mas vão ser preparados com uma técnica especial. Então, na hora que eu tomei café demais e vou dar mais café para essa pessoa que está insone, isso não vai funcionar. Então, aí eu já percebo que o meu medicamento até pode ser feito com café, mas a quantidade tem que ser pequena. Eu vou fazer com café, mas eu tenho que usar pouco café, pequena quantidade, pouquinho, 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 todas as piadas com homeopatia, né? Que não tem nada lá dentro, que tudo que é pouquinho, pequeno é homeopatia. Eu vou usar pouquinho, eu vou diluir, e talvez de uma maneira intuitiva, Hahnemann, quando foi diluindo, foi também agitando e percebeu que o efeito se mantinha. Tá? Ainda só para a gente esclarecer bem, por exemplo, se você toma um analgésico, se você tem dor de cabeça e toma um analgésico dentro da alopatia, você espera que os seus sintomas se reduzam, que desapareçam. Se você não tem dor de cabeça, você toma um analgésico, você não espera que esses sintomas de dor apareçam, né? E na homeopatia, sim, ele pode aparecer. Então, por isso que a gente tem que usar uma quantidade pequena e por isso que não podemos dizer que o medicamento homeopático, se não fizer mal, se não fizer bem, mal não faz. Porque sim, ele pode fazer os sintomas aparecerem, tá? Então, vamos seguir adiante, porque são vários assuntos que vão fazendo como um polvo. Então, a conclusão de Hahnemann na época foi a casca peruana, Peru, Bolívia, né, na altitude, a casca da Cinchona officinalis é usada como remédio para febre intermitente, para malária, e age porque pode produzir sintomas semelhantes ao da febre intermitente em indivíduos saudáveis. Então, esta é a base da lei da semelhança. Não é fácil de compreender na primeira vez, e eu vou dizer que não é fácil de compreender muitos anos depois, muitas vezes, e mais do que, mesmo que você compreenda, até que a ficha caia realmente, de que você não vai tratar pelo contrário, você vai tratar pelo semelhante, é uma coisa que demora, tá? Então, a gente viu aquele exemplo do café, eu vou poder tratar com café uma pessoa que tomou café demais, e a gente vai ver que isso é a igualdade, já já. E eu vou poder tratar com uma outra substância que não café, não é o caso que seja, mas várias outras, uma pessoa que não dorme, tá? E aí eu vou estar tratando pela semelhança, né? Então, todos esses princípios estão apresentados e não deixam de estar contidos aqui nessa conclusão, que a gente percebe várias vezes sendo enunciado dentro do órgão. Próximo, por favor. Então, por exemplo, os parágrafos 29, 45, 46, duas doenças diferentes em espécie, mas semelhantes nos fenômenos e efeitos que provocam sobre o homem, nos sintomas e sofrimentos que produzem, eles se aniquilam quando se encontram por atuarem nas mesmas partes do organismo. Duas doenças são a doença natural e a doença artificial provocada pelo medicamento. Elas são diferentes, uma é natural, a outra é um medicamento, mas são semelhantes nos fenômenos e efeitos, nos sofrimentos e sintomas que produzem. E aí elas se aniquilam, lembram das duas canetinhas? Quando se encontram por atuarem nas mesmas partes do organismo. A afecção mais forte substitui a mais fraca perante a força vital. Então, essa linguagem foi a linguagem de Hahnemann. Duas afecções, uma substitui a outra. A mais forte
substitui a mais fraca. E isso foi que o Hahnemann encontrou de explicação, e, posteriormente, a gente tem muito interessante um trabalho muito mais atual, no próximo slide, que conclui o seguinte: vírus homólogos competem pelos mesmos receptores e mecanismos celulares e resultam na extinção da virose que estiver em multiplicidade inferior. Então, se vocês pegassem isso lá no estudo de artigo científico, de virologia, de microbiologia, vocês vão ler uma coisa totalmente diferente. Mas vejam só, isso é semelhante com o que Hahnemann explicou lá atrás, anos atrás. Tá? Então, essa ideia de Hahnemann, ela pode ser vista com outros olhos, vista com olhos mais atuais, né? Que afinal, coitado, ele ficou, quer dizer, não é coitado, mas Hahnemann ficou lá atrás e deixou tantos ensinamentos para nós que são duradouros, né? E que podem ser revistos, revisitados com outros olhos agora. Próximo. E aqui a gente tem falado do homeossemelhante, mas a gente pode crescer a semelhança. Você pode aumentar a semelhança, E aí a gente vai chegar no que é muito semelhante, o igual. O que é mais semelhante do que igual? Então, a semelhança e a igualdade, elas têm uma proximidade. Quando você for ficando muito, muito, muito semelhante, você pode ficar igual. E aí a gente tem o prefixo homeo para semelhança e o prefixo iso para igual. E nós vamos usar como também uma maneira de tratar e também vamos usar como uma maneira de fazer medicamentos e classificar. A gente vai falar muito em nomes que são classificações de medicamentos. Daqui a pouco a gente vai falar em bioterápicos, por exemplo. Mas o importante não é que você saiba a definição, mas que você entenda o que está por trás. Porque não se trata tanto de ficar falando, eu vou usar um bioterápico. Não, eu vou usar um determinado medicamento. Desde que você entenda como é que ele, do que ele é feito, como ele se classifica. Vamos ver, acho que vai ficar mais claro. Há homeopatas que não gostam da palavra isopatia, tá? Acham que isopatia está errado. Mas outros acham que no órgão a gente lê sobre isoterapia, isopatia, né? Pato, sofrimento, doença. Alguns consideram, olha, tá vendo? Hahnemann criticou a isopatia. E outros vão falar, não. Quando Hahnemann fala em que a dinamização, ou, depende da tradução, ele vai usar a palavra potencialização. E o que é isso mesmo? Falei há pouco, né? O medicamento homeopático é dinamizado. O que significa ser dinamizado? Diluído e agitado. Então, a dinamização, ou seja, a potencialização. Por quê? Porque o medicamento fica mais, apesar de muito diluído, Hahnemann percebeu uma maneira incrível. Diluir e agitar é dinamizar. Dinamizar é tornar uma coisa dinâmica. A palavra potencializar também, tornar uma coisa potente, né? Apesar de diluído, potente. Então, Hahnemann, você pode ler também, onde alguns enxergam só crítica para a isoterapia, você pode ler que Hahnemann diz que a dinamização, a potencialização, altera a condição inicial. Então, você não vai tratar uma pessoa que está insone porque tomou café demais com um copo de café. Não, mas talvez você possa tratar com o café, a substância café, aquilo que está dentro do copo de café, porém potencializado, porém dinamizado. Então, vamos lá ver qual é esse parágrafo do Orcan. Nem todos concordam, falei, né? Parágrafo 56, na nota. Atualmente, a gente está numa situação aí, que eu vou falar no término da minha fala, onde essa discussão está bastante grande entre grupos de homeopatas. Na nota do parágrafo 56, sobre o princípio de identidade,
você pode ler que um terceiro método de uso de medicamentos em moléstias foi tentado por meio da isopatia, como era chamado. Isso é um método de curar determinada doença pelo mesmo princípio contagioso que a produziu. Lembra, Hahnemann estava ainda ali na época que as bactérias estavam sendo descobertas, né? As vacinas, o microscópio mesmo, era tudo uma fase muito próxima. Então, mesmo que você pudesse curar pelo mesmo princípio contagioso, visto que o miasma é dado altamente potencializado, altamente dinamizado, ele é diluído e, consequentemente, em condição alterada, só se realiza a cura. Quer dizer, ele fala, se você dinamiza, você altera. Você não está mais dando café para a pessoa, você altera. Você só realizaria a cura opondo-se um simílimo a um simílimo. O que a gente pode entender daí é, primeiro, uma possibilidade é, Hahnemann critica e fala, não pode usar isopatia, isoterapia, porque você não vai curar. Mas você também pode pensar que se curar é porque você não deu exatamente o mesmo princípio contagioso, não deu exatamente o mesmo café não contagioso, mas que provocou sintomas, ou você não deu sarna para curar uma pessoa que tem sarna, mas você modificou, você potencializou. E se a cura acontecer, é porque aquilo foi um simílimo para a doença. E assim, sim, a gente pode ver que café, por exemplo, se transformou num medicamento homeopático. Cófia cruda, cófia tosta, então café cru, café tostado, né? Assim como outras substâncias que a gente usa na alimentação, são medicamentos homeopáticos importantíssimos, como o sal de cozinha, natro muriático. Mas, assim como alguns agentes infecciosos contagiosos, como sarna, psorinum, chamado, medorrinum, tuberculinum, são medicamentos homeopáticos que se transformaram em verdadeiros medicamentos homeopáticos quando foram estudados e podem até realizar a cura. Você só não deve usar no automatismo, ou talvez tenha que usar quando nem tudo dá tão certo, nem toda a situação está tão fácil, como a gente vai ver adiante, tá bom? Então, o próximo, ainda do órgão, na nota do parágrafo 56, algumas moléstias peculiares a animais podem dar remédios e potências medicinais, dinamizações, né, para moléstias humanas importantes, muito semelhantes, e aumentarem o nosso estoque de remédios homeopáticos. Então, são esses medicamentos que vêm de doenças de animais, ele está citando aí, por exemplo. E agora a gente vai ver uma série desses exemplos, tá? Então, só para dizer para vocês que isso está fundamentado no órgão, talvez pode ser visto como uma crítica de Hahnemann, mas também pode ser entendido como a extrema semelhança, a igualdade, e que a igualdade nunca é igual. Você não vai tratar uma pessoa que tem sarna colocando mais sarna sobre ela. Mas, eventualmente, você pode imaginar que se você usar uma sarna dinamizada, né, você pode tratar a pessoa. E se curar, Hahnemann fala, é porque houve uma similitude. Tá? Não estou falando, façam isso. Estou fundamentando no órgão, tá bom? E a gente vai ver uma série de exemplos. Então, a lei da semelhança, a lei da igualdade, a gente geralmente chama como homeopatia e isopatia. Então, você pode tratar com substância que provoca sintomas semelhantes. Ledum palustre é uma planta que cresce em lagos no norte da Europa e locais com bastante pernilongos, lagos, né? Regiões lacustre, palustre. E essa planta é usada, entre outras coisas, para picadas de insetos. Ai, mas a Ana Paula falou tão bem que não existem doenças a serem tratadas.
existem doentes, é verdade. A gente aqui pode pensar duas coisas. Um doente que tem, entre outras coisas, muita reação a picadas de insetos, como sintoma dele como um todo, mas a gente também, desculpa, vou ter que falar para vocês, para quem não sabe, que a homeopatia, na prática, muitas vezes se dedica a fazer curas parciais, né? Especialmente na farmácia, as pessoas chegam e falam assim: ah, eu tenho muito problema com picada de inseto. Eu me protejo, me defendo, mas quando pica, vem muita reação. Você tem alguma coisa para isso? E aí a gente, infelizmente, não faz assim, vamos parar e vamos tratar de todos os sintomas que você tem, entre eles a picada de inseto. Então, a gente faz, sim, esse tratamento parcial, onde a gente vai usar alguns sintomas. E esses medicamentos que eu vou falar para vocês agora, muitas vezes vão estar direcionados mesmo a tratamentos parciais, que eu sei que não é o ideal, mas sei também que eu não posso parar o mundo, parar todas as pessoas que tenham a busca de alguma coisa para reação extrema à picada de inseto, né? Depois a gente manda para a Ana Paula para tratar o todo da pessoa, que é o ideal. Mas eu também posso tratar a picada de inseto com o veneno daquele inseto. Então, por exemplo, eu posso tratar a picada de inseto pernilongo, borrachudo, mutuca, vocês conhecem mutuca? Com preparado do veneno daqueles animais. Geralmente eu não consigo só o veneno, então eu uso o animal. Vou citar aqui a própria Nelisa, que eu já citei há pouco pelos slides, e que é uma homeopata muito responsável e que busca sempre uma homeopatia unicista, mas que tem uma casa num lugar que, em certa época do ano, tem mutucas, tem muito riacho, e essa, não sei se vocês conhecem, é como uma mosca grande que faz uma picada doída, e que normalmente, como a gente tem pouco contato, não aceita muito bem, não. E faz umas picadas muito doídas e fica um caroço grande, não é tanto nem coceira, dói bastante, incha bastante. Então, um dia, ela trouxe umas mutucas de lá da região da casa dela, falou: dá para fazer um remédio para mim disso, né? Porque é impossível, fica muito mal. E aí a gente fez um remédio contra a mutuca para ela. Então, é uma consideração de sintomas muito parciais, né? E que ela não fica tomando quando ela está em São Paulo, que não tem mutuca na casa dela aqui, não. Então, para situações em especial. Mas depois a Ana trata isso, a gente volta a discutir essa questão de sintomas parciais e o tratamento do todo da pessoa, que é o ideal, óbvio. Próximo. Então, um outro assunto, né, que a gente vai chegando, e aqui são definições e são classificações, e isso está na Farmacopeia Homeopática Brasileira, que é muito bom, porque aí a gente sabe que tem um referencial legal, né, para poder se fundamentar. Então, o que são bioterápicos? Está lá na Farmacopeia e está na homeopatia como um todo também, mas a Farmacopeia traz uma definição. Então, são preparações medicamentosas que são feitas de produtos biológicos, quimicamente indefinidos. Então, aqui é muito interessante, né? Do que é feito? É feito da mutuca, né? Daquela moscona lá. Mas quimicamente é como? Não sei, mas você... Né? Então, é quimicamente indefinido. Tem outros medicamentos. Uma secreção de sarna, uma secreção de tuberculose, né? Você não sabe a composição química. Então, está assim, bioterápico é assim. São secreções, são excreções, são tecidos, são órgãos, são micro-organismos. E esses organismos, esses pedaços, essas origens de medicamentos, esses produtos, podem ser patológicos, e aí vão receber o nome de nosódio. Ou podem ser
não patológicos. Pode ser uma secreção, uma excreção, um tecido, um órgão absolutamente saudável, e a gente vai chamar de sarcódio. E são feitos de acordo com a farmacotécnica homeopática. A farmacotécnica homeopática é a maneira que eu preparo o medicamento homeopático e que eu, de uma maneira assim, rápida, falei, mas é sempre assim, esse é o fundamento, é dinamizado, é potencializado, que significa diluir e agitar. E dentro de bioterápicos, então, a gente tem a definição de isoterápicos, preparações medicamentosas. Por quê? Porque no nosso país, o medicamento homeopático, a preparação, o remédio homeopático, ele é classificado como medicamento, o que é muito bom, que tem um status legal. Isso é muito bom, né? Existe, não remédio, não é uma coisa, existe, ele pode até remediar. A gente espera que ele remedie e seja também um remédio, mas é um medicamento. E ele é obtido, isoterápico, de insumos que têm a ver com a patologia do doente. Então, agora tem a ver com a doença do paciente. São feitos de acordo com a farmacotécnica homeopática. E aí são classificados como autoisoterápicos ou heteroisoterápicos. Então, o que é autoisoterápico? É o isoterápico que você pega o material, a secreção, a excreção, o tecido, o órgão, do próprio paciente. Então, o que, por exemplo? Uma urina, um sangue, um tumor, um cálculo renal, fezes, culturas, secreções de algum tipo. E aí você faz essa preparação dinamizada, diluída e agitada, e se destina ao próprio paciente. Ou pode ser heteroisoterápicos. São isoterápicos que não vêm do paciente. Então, um alérgeno, camarão, por exemplo. É por quê? Porque a pessoa pode comer camarão e morrer. Tem gente que morre se comer camarão. Então, aí, eu posso buscar o medicamento mínimo dessa pessoa, dessa alergia tão extrema. Mas eu posso também, talvez em paralelo, talvez em uso de exposição, ter o medicamento preparado do alérgeno, que é o isoterápico. Não é um autoisoterápico, não preciso fazer o camarão de uma pessoa e de outra, né? Eu tenho como camarão. Um cosmético que tenha feito mal a uma pessoa, um grupo de pessoas, um medicamento, toxinas, poeira, pólen. Tem gente que passa super mal em época de primavera, que no Brasil não tanto, porque a gente tem flores o ano inteiro, né? Mas em países mais frios acontece. Solventes. Hoje a gente teve um pedido, enquanto eu aguardava aqui, eu assisti a aula da Ana, veio um pedido de um médico falando, meu sobrinho aí de São Paulo, que está em São Paulo, teve uma reação neurológica a um botox que ele usou. Né? Você tem botox dinamizado? Então, agora, esse médico que é extremamente unicista não vai buscar o mínimo do paciente, todos os sintomas do paciente, porque ele tem um sintoma agora muito agudo, né, de uma intoxicação com sintomas neurológicos, porque a pessoa consumiu botox. Então, você tem botox dinamizado? Tem botox dinamizado. Então, isso é coisa do dia a dia também, de farmácias de grande movimento. Não do dia a dia, semana por semana. Né? Próximo, por favor. Então, os bioterápicos compreendem os isoterápicos, como a gente viu, os autoisoterápicos, isoterápicos também, às vezes, são conhecidos como tautoterápicos, tautoterapia, que tem a ver aqui com aquela ideia de você ter alergia a camarão, então eu vou te fazer uma vacina de camarão ou de que for, né? Porque eu vou te dessensibilizar, eu vou te dar um pouquinho de cada vez. Ou então, se vocês quiserem lembrar, lá na antiguidade, quando as pessoas importantes tomavam sempre um pouquinho de arsênico, por exemplo, para serem não sensíveis a serem envenenados por arsênico. Então, isso tudo não é novidade, nem Hahnemann, é história da maneira de buscar curas, alívios de acontecimentos, de sintomas com substâncias.
Os autoisoterápicos ou autonosódios, quando você faz uma coisa específica para a pessoa, então isso funciona muito bem para pacientes de infecção urinária. Você fala assim, mas por que não trata o indivíduo? É verdade, porque nem sempre se consegue tratar o indivíduo, mas se consegue alívio para pessoas, uma pessoa de idade, uma pessoa acamada, que tem infecções urinárias uma atrás da outra, que usa antibiótico, logo em seguida de novo, não reage mais, tome outro, né? Você faz um autoisoterápico de urina. É a melhor homeopatia? Não, mas talvez seja a que consegue ajudar a pessoa naquele momento. Para um outro paciente, você vai fazer um outro autoisoterápico com a urina dele. E a gente já fez isso até com vacas, onde tinha infecção urinária e foi tentado tratar de maneira clássica. Eram cerca de 100 vacas, e algumas vacas continuaram com a infecção urinária. É muito mais difícil saber os sintomas, né, de uma vaca do que de um ser humano. E aí foi tratado, foi feito nosódio com a secreção, com o leite infectado, né, desta uma vaca. Então, a gente pode usar isso até na veterinária, se você tiver recurso para isso. E os opoterápicos organoterápicos, sarcódios, que são o quê? Do que é feito? O opoterápico seria de uma secreção, mas aqui sempre saudável. Organoterápico, feito de órgão, saudável. Quando não é patológico, quando é patológico é nosódio, quando não é patológico é sarcódio. E a gente vai ver mais um pouco os exemplos também. Então, é importante, não é você exatamente saber o nome, talvez, mas você saber o conceito, tá? Então, as definições são interessantes pelos conceitos. Próximo. Então, vou passar rapidamente aqui a história dos isoterápicos. Ela vem muito de Lux, que era um veterinário e conheceu a homeopatia durante a sua vida, né? Óbvio. Mas lá atrás, na época de Hahnemann, praticamente, e aí ele tinha exatamente isso, uma epidemia entre vários animais. E ele pegou um pouco do animal afetado e fez uma dinamização e aplicou em todos. E conseguiu. Por quê? Porque é mais fácil tratar de gente, é muito mais fácil tratar de vaca, de carneiro, de um monte de animais. Então, às vezes, você precisa saber outros recursos que você pode escolher não usar em humanos, mas usar em animais, ou usar em alguma situação especial de humanos, tá? Então, depois vocês podem ver isso, mas o Lux é um veterinário que, antes de Pasteur, disse que todas as doenças contagiosas encerram em seus próprios produtos de doença, secreção, o recurso para a cura, que é o fundamento da vacina, né? A gente não pode falar em vacina e homeopatia, é um pecado mortal, mas ele tem muito a ver, o nosso conceito tem muito a ver com a vacina convencional, com a vacina da imunologia, tá bom? Próximo, por favor. Então, o isoterápico é feito de quê? Qualquer substância que provoque efeitos indesejados. Então, se há uma secreção purulenta, tá? O agente etiológico está ali. Se a substância que provoca o efeito indesejado é o camarão, é com ele que você vai fazer, é com a secreção doente que você vai fazer. Pode ser um alimento, um medicamento, um cosmético, todas as outras coisas. Me lembro uma vez que a gente teve um passeio com crianças na escola, meus filhos eram pequenos, eu já contei isso aí várias vezes, mas começaram a cair lagartas, talvez lonômias, sei lá, acho que não, mas pelo menos lagartas que queimavam muito, e de repente elas vinham do chão e vinham a gente estava embaixo de um telhadinho, e era gente berrando para todo lado, porque aquilo estava queimando e doendo. E o que é que eu fiz ali, né? Peguei uns copinhos plásticos descartáveis, peguei água, peguei algumas lagartas, esmaguei com uma colherinha plástica num copo, coloquei água, mexi, passei com uma colher para o segundo copo, mexi, passei para o outro, fiz alguns copos e aí apliquei aquela solução, aquela água que vinha lá atrás da lagarta esmagada, né?
e apliquei externamente e aliviava a dor, né? Então, estão vendo um outro exemplo em que eu preciso aplicar o princípio da semelhança ou da igualdade ali naquele momento. Igualdade, eu não ia pegar uma lagarta e colocar em cima de uma dor de lagarta, mas eu faço uma preparação, uma dinamização, e talvez isso o Hahnemann tenha também dito no parágrafo 26, 56, 56, onde você altera o princípio. Claro que eu não estou buscando esse mínimo, né? Eu estou ali tentando aliviar não com o contrário, então não está provocando ardência, queimadura, não com anti-queimadura, anti-ardência, mas com uma coisa que provoca. Então, feito da própria lagarta, tá bom? Só que pouquinho, né? Pouquinho. Próximo. Não estou acompanhando a hora, estou falando. Se tiver que correr mais, vocês me avisem. Mas também não estou olhando o chat, não vai adiantar. Pacientes intoxicados que buscam tratamento homeopático. Então, se tem alguns Amarilis, exemplos... o tempo é todo seu. Use do jeito que você maravilha. quiser. O máximo que acontece é sobrar só eu falando aqui, né? Tá bom. Não, pode ter certeza que nós estamos com mais de 100 pessoas aqui querendo te ouvir. Ah, que legal. Bom, de qualquer forma, tem que ser assim, um pouco rápido, não vou aprofundar. Mas pacientes intoxicados, entre aspas, que buscam tratamento homeopático. Então, desde o começo da farmácia, tinha muito pediatra, por exemplo, que recebia criança que vinham tratar de bronquite com homeopatia e já vinham cheio de corticoide, tinham tomado cortisona de monte. Então, esse médico falava, eu preciso de cortisona dinamizada. Isso aconteceu com um paciente também parente de médico, que tomou Ancoron, medicamento para coração, sei lá, e foi também parar na UTI. Então, ele falou, ai, por favor, você consegue fazer um preparo? Você era um cara super clássico, homeopata unicista clássico, mas foi com esse preparo, do mesmo medicamento que fez tão mal para o sogro dele, que o levou para uma situação de UTI, com essa dinamização que o paciente foi saindo da condição. Então, esse princípio funciona, né? E funciona e ajuda as pessoas. Então, bom, é um recurso que a gente tem que conhecer, reconhecer e usar quando necessário. E se não for necessário, legal. Me lembro também de um outro médico muito unicista e que tratava o filho, que sei lá, não acho uma coisa legal, né? Porque nem sempre você consegue enxergar. E o filho foi desenvolvendo uma infecção de ouvido, uma infecção de repetição, até o momento que ele falou assim, por favor, faz um autonosódio para o meu filho, né? A gente coletou o material da orelha, do ouvido, né? E dinamizou, e aí ele saiu daquela crise. E depois ele continuou o tratamento. Mas ele falou, não aguento mais, minha mulher não aguenta mais, meu filho não aguenta mais, né? Então, é um momento também que você pode usar. Próximo, por favor. Próximo slide. Então, nesses pacientes intoxicados, eu me lembro que vem na frente, vem um médico, isso mesmo, Tino Smith. Essa semana, durante lá um grupo de farmacêuticos homeopatas, a gente falou disso. Esse médico holandês, ele começou a receber uma série de pessoas para serem tratadas, e em especial bastante crianças autistas, né, que não existiam uns anos atrás, pelo menos não nessa quantidade tão imensa como hoje. E ele acabou propondo um método chamado CISE, ou CASE, que é completa eliminação da expressão do espectro autista. Tá? E ele foi fazendo como? É claro que ele usava homeopatia, ele também mudava a dieta dessas crianças, mas ele também foi percebendo que algumas mães traziam seus filhos falando assim, olha, depois que aconteceu isto, meu filho ficou esquisito. Isso a gente vê também naquele filme Just One Drop, né, que fala de uma criança autista, onde a mãe também faz essa associação. Então, depois que tomou tal medicamento, teve contato com tal coisa, meu filho não ficou bem. Né? E aí, vamos pegar, então,
esta coisa, medicamento, vacina, o que for, vamos dinamizar e vamos também administrar. Ele foi criando todo um protocolo para isso. Tino Smith morreu, mas tem um continuador dele chamado Tom Jensen, que já veio 2 vezes para o Brasil, e tem dado aulas aqui, feito um grupo, chama de HDT, Homeopatia Detox, né? E é muito claro, existe até livro sobre isso, ele fala, eu de maneira alguma menosprezo a homeopatia clássica. Pelo contrário, antes eu só tratava com a homeopatia clássica, mas eu fui percebendo que às vezes eu não consigo nem reconhecer os sintomas da pessoa, né, devido à intoxicação. Ou então melhora um pouco e depois retorna, como se tivesse um grande obstáculo à cura. Então, para tratar esses obstáculos, ele foi desenvolvendo ainda mais o que o Tino Smith tinha feito, e tentando, então, verificar o que aquela criança tinha passado na vida, ou eventualmente durante a gestação da mãe, ou o que fosse, aqui eventuais agentes tóxicos ela poderia ter sido exposta e que poderíamos, então, atuar aliviando isso. E aí, se a gente fala de agente tóxico, né, não tem fim, porque, na verdade, a gente tem noção de quanto medicamento as pessoas tomam, quantos substâncias tóxicas estão na água que a gente toma, no ar que a gente respira, na comida que a gente ingere, né? Isso não acaba mais. Então, às vezes, a gente se dá conta realmente, depois que aconteceu tal coisa, talvez a anestesia da cirurgia que eu fiz, mas... ou às vezes a gente nem se dá conta, a minha saúde tem se deteriorado. Ah, é assim mesmo, talvez não seja, né? Talvez se você comer alimentos mais saudáveis, se você tomar uma água mais saudável e tudo mais, e se você tiver como se desintoxicar disso, porque algumas pessoas são mais sensíveis do que outras, e algumas pessoas isso pesa mais do que em outras, talvez se você tiver uma maneira de se desintoxicar mais rapidamente, você tenha vantagens no seu tratamento médico, homeopático, clássico, unicista. Tá? Você possa usufruir e ter esses efeitos mais permanentes. Então, essa é que é a ideia de tratar com essas outras substâncias. O próximo, por favor. Ana Paula. Não, é aqui a internet. Eu estou apertando tá bom. Estou aqui espertíssima. É que às Você vezes a internet trava. Tá bom. É que eu não sei necessariamente de cor todas as sequências. Não estou com o segundo computador aqui ligado para isso. Bom, existe uma outra ideia, já falei para vocês há pouco, sobre sarcódio. Então, sarcódio são órgãos ou secreções, excreções, mas são saudáveis, tá? São fisiológicas, não patológicas. E aqui a gente tem com um grande grupo, que são os organoterápicos, também muito desenvolvidos no nosso país nos últimos poucos anos. Então, esses organoterápicos são feitos de órgãos ou secreções saudáveis. Vamos lá, internet, ajuda a gente, o próximo. Eu posso falar para vocês sobre os organoterápicos. Então, o que aconteceu? Como que isso foi? Faz parte da prescrição de médicos homeopatas, a gente vê isso especialmente em autores homeopatas franceses há muitos anos. Tá? Então, não é nenhuma novidade. E são órgãos saudáveis dinamizados. E esses preparados, esses organoterápicos, tem gente que vem e faz exigências muito incríveis. Ah, vocês fizeram patogenesia desse organoterápico? Não, claro que não fez, né? Por quê? Porque não é essa a ideia. A ideia é muito mais, por exemplo, você tem o teu estômago funcionava legal, mas você foi ficando com um estômago que não está mais funcionando tão legal, ou uma tireoide, talvez seja mais fácil. E aí, você vai dar uma preparação dinamizada, feito de tireoide saudável, para quê? Para ver se você acorda a sua tireoide e que está funcionando de menos ou de mais, e fala assim, ô tireoide, uma tireoide saudável funciona assim, ó, não desse jeito que você está. Então, essa é mais ou menos uma analogia, uma ideia para a gente entender como o organoterápico é utilizado, tá? Então, não tem patogenesia, não se trata da tireoide saudável para as pessoas
e ver os sintomas, né? Até porque a gente já tem ideia quais são. Então, assim, são usados mais por médicos homeopatas mesmo, por alguns, não todos, próximo, e na minha vida apareceu muito em função de 2 casos. A gente já tinha organoterápicos, tinha um estoque, mas eles eram antigos, tá? A maioria falava assim, isso aqui veio da França. Por quê? Porque os autores franceses, que são muito mais associados ao uso de organoterápicos, só francês que usa, não, mas os autores franceses que mais usavam. E depois de uns anos, né, o que aconteceu? Surgiu a encefalopatia espongiforme bovina, a vaca louca, né? E com isso, a Europa fechou o uso de medicamentos feitos de animais, e contudo todos os organoterápicos. Então, isso você não encontra mais da mesma maneira na Europa. Você vê uma divulgação muito menor na literatura, mas se você procurar literatura um pouco anterior, por exemplo, Max Tetot, né, Tetal, vocês vão encontrar bastante uso de organoterápicos. E na minha vida surgiu como? Um médico, que era paciente, né, paciente médico homeopata, mas um médico homeopata com um problema de pulmão bastante grave. E essa médica, que era a médica dele, a homeopata dele, ela achava que ele seria beneficiado com pulmão em baixa dinamização na decimal. Só que eu não tinha, né? Queria muito ajudar os dois, mas não tinha. E isso está no próximo ano, se conseguir trocar. E aí ela me pediu, faz para mim pulmão numa potência decimal baixa. E decimal, para quem por acaso não conhece preparo ainda, é onde você dilui menos a substância. Você dilui na proporção de 1:10, não 1:100, que foi o que Hahnemann usou. Então, ela queria um pulmão bastante concentrado, pouco diluído. Não tinha. E uma outra médica começou a nos pedir de Belo Horizonte, a doutora Isabel Horta, começou a nos pedir órgãos cerebrais, porque ela tinha muitos pacientes com Parkinson e mesmo Alzheimer, e ela falava assim, olha, tem tal lugar lá na ponte, no bulbo, no diencéfalo, no não sei o quê, eu queria estimular esse órgão, isso não está, esse pedaço cerebral não está funcionando bem. Nossa, era super difícil para mim, né? Mas para nós, e a gente não tinha essas partes cerebrais, né? E aí foi essa pressão, né, de precisar atender os pacientes foi ficando muito grande, até que consegui chegar num veterinário farmacêutico também, o Roberto Mangieri Júnior, de Jundiaí, aqui em São Paulo, e me ajudou a chegar num abatedouro, onde a gente foi de carneiro, e a literatura fala muito em carneiro ou porco, mas como o primeiro médico aí que queria o pulmão era judeu, pensei, não, porco é melhor não, porque tem pacientes, às vezes, que ligam para a gente, querem saber, né, se o medicamento tem algo de porco, senão eles não vão aceitar, não podem usar pela religião deles. Então, eu falei, melhor carneiro mesmo. E o Roberto Mangieri nos ajudou, a gente foi a um abatedouro de carneiro maravilhoso, limpíssimo, com o técnico do mapa lá, que examinava todos os animais, compramos um animal que foi morto ali, né? E que, então, o Roberto ajudou. Fizemos isso 2 vezes, por sinal, uma vez só não foi suficiente. E nós conseguimos coletar 150 órgãos desses carneiros, que foram, então, triturados e dinamizados em centesimal e 50 milesimal. E quando dava, obviamente, no caso de pulmão, tinha que dar, né? Foi dinamizado na decimal, sem trituração, no caso, para ter uma potência bastante baixa. Então, fizemos novamente, como a gente não tinha uma resposta daquele estoque anterior, mas de que animal é feito? Mas quem fez? Mas como foi feito? Não sei o quê. Aí a gente passou a ter não só os órgãos necessários, as partes necessárias para atender a doutora Isabel Horta, como a baixa potência decimal do pulmão e uma rastreabilidade sobre
esses medicamentos. E aqui também tem gente que fala assim, mas não é de humano, mas eu quero de humano. Mas eu ouvi falar que de tal farmácia, de tal, né, é de humano. A única coisa que eu posso responder é assim, eu preciso de órgãos saudáveis. Se você quiser me doar o seu, eu posso dinamizar. Mas onde é que eu vou arrumar órgãos saudáveis de humanos, né, frescos, e órgãos do tipo coração, partes cerebrais? Não tem como. Sempre, a literatura nunca disse que era de humanos, é sim de animais. A gente poderia até eventualmente chegar em problemas, além da ética e da legalidade, se a gente, quem sabe uma vaca louca, né? Partes de animais, vaca, usado para alimentar a vaca. Então, se a gente usasse partes de animais, talvez partes de humanos, talvez não fosse muito bom. Próxima, por favor. Então, esses são medicamentos que eu apresentei para vocês, não clássicos, nada a ver com auro metálico, lá da repertorização do nosso paciente. E esses medicamentos não clássicos fui tentando ilustrar com situações onde um piquenique no campo, uma pessoa morrendo com uma intoxicação de camarão, um paciente na UTI, eventualmente uma não evolução boa e vocês querem fazer tentativas diferentes, né? Lembrando agora, vale a pena, doutora Isabel Horta tem um site, a clínica dela chama Veredas, em Belo Horizonte, e ela tem vídeos sobre a evolução de pacientes de Alzheimer e de Parkinson, são extremamente emocionantes, tá? Você tem pessoas acamadas, você tem pessoas que tiveram traumas importantíssimos, às vezes acidentes, e você depois fica sabendo que aquela pessoa evoluiu, né? Pessoa que vivia na cama, essa pessoa um dia levanta e vai varrer a casa, essa pessoa dança, né? Tem vídeos assim, vocês podem ver. Essa pessoa come sozinha, volta a comer sozinha. Então, nesse momento, eu falo assim, que bom que a gente tem recursos que não só a homeopatia clássica para tratar essas pessoas. Tenho até uma parente, uma cunhada que se trata com a doutora Isabel Horta, sei muito bem que ela não põe todo o milagre no organoterápico, ela usa o tratamento de fundo, né, o tratamento da homeopatia clássica, mas os organoterápicos são um recurso extra para uma pessoa que já treme, não aguenta mais segurar as coisas, uma pessoa que vai parar na cama ou que teve um acidente grave, e essas pessoas têm melhoras e é muito emocionante ver isso. Então, um recurso extra. E falando em recurso extra, a gente pode só dar uma pincelada rápida na questão da nossa pandemia de hoje. Então, lá no começo, onde está uma briga uma briga não, né? Um grande esforço dos homeopatas de buscar o gênio epidêmico, e claro que antes do que gênio epidêmico, ideal se você puder tratar cada pessoa atingida, né, pela Covid de maneira individualizada. Então, você vai ver, não, essa pessoa daqui, ela precisa de, sei lá, auro metálico, que seja, porque os sintomas dela estão todos para auro metálico. Então, maravilha. Só que quem pode tratar cada indivíduo que adoece na Covid, ou numa epidemia, numa pandemia? Não tem como. Então, aí a gente já converge e tenta agrupar com o conceito de gênio epidêmico. O conceito de gênio epidêmico é o quê? Já vai fazer blocos, né? Se a pessoa tem esses sintomas assim, 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 então pense em arsênico, que vai bem. Ou então pense em fósforos, ou pense em quina, se a fraqueza for muito grande, ou pense, e assim vai, ou pense em cânfora, né? Segundo o Sankara. E existe uma outra coisa que é mais ainda, vamos usar o termo que está sendo usado hoje, de rebanho, né? Onde você fala assim, espera, tem uma outra maneira de pensar. O que está provocando sintomas nessas pessoas? É um vírus chamado coronavírus, tal, né? Então, vamos pegar esse bichinho aí, esse agente etiológico, e vamos preparar o medicamento com ele, e vamos ver se a gente consegue ajudar as pessoas nos seus sintomas, né? E aí vão ter pessoas que vão falar assim, mas você consegue pegar só o vírus? Eu não, imagina, como é que eu vou pegar um vírus, né? Quem é que vai me dar um vírus, uma cultura de vírus? Sabe como a gente pode conseguir? Pela vacina. Na vacina tem o vírus.
Mas se tem vacina para Covid, também não tem. Então, onde é que eu vou achar o vírus? Na verdade, a gente acha em qualquer lugar hoje, né? No ônibus, na rua, a gente acha na secreção dos doentes. Então, é a maneira ideal? Não, não é. Mas assim foi feito um nosódio, que está dentro do nosso assunto de hoje, que é um bioterápico, que está plenamente descrito e legalizado pela legislação, pela farmacopeia homeopática brasileira. E está vendo como é bom que o medicamento homeopático ele é legal no nosso país? Porque aí eu não estou fazendo uma misturinha esquisita lá, não. Eu estou fazendo um medicamento, tem regras, né? Ele é um nosódio, ele está dentro de bioterápico. E aí, eu vou usar só para cada um? Não, não vou fazer um nosódio para cada doente, que também não vai dar, vou chegar na mesma dificuldade. Mas eu vou pegar a secreção de um grupo de pessoas, porque hoje já se fala até das várias cepas, né? Então, não foi eu que fiz, não. Foram 2 colegas, fizeram de 2 pacientes no Rio, fizeram de 2 pacientes em Curitiba. O que eu fiz foi juntar essas secreções, subir a dinamização, e aí esse medicamento está sendo testado, né? Está sendo testado como? A gente fez um medicamento. Lembra lá no começo, quando eu falei do órgão no 56? Se ajudar, e Hahnemann fala, inclusive, da secreção de animais, né? O animal humano fala da doença, que ela pode ajudar, eventualmente, se ela for um sim mínimo. E como é que eu vou saber? Eu vou administrar para pessoas saudáveis e vou ver que sintomas eles têm. Se eles tiverem sintomas de Covid, eu posso usar para Covid. Em pessoas saudáveis, tá? Mas se essas pessoas ficarem doentes, se eu der muito medicamento, elas vão ter sintomas assim, dá menos. Mas e se ainda tiver vírus nesse medicamento? Nessa preparo farmacotecnicamente homeopático, né? Da farmacotécnica homeopática. Então, foi testada a solução, deu que está negativo no PCR, lembra? PCR é para ver se tem vírus. Então, não tem? Tinha na 14, hein? Na diluição 14, mas diluindo mais na 28 não tinha. Então, agora eu posso dar para as pessoas que elas não vão adoecer, né? E eu posso também, outro conceito de Hahnemann, tratar com antecedência, porque ele fez isso, porque ele tinha dificuldade de tratar doenças epidêmicas da sua época, não tinha vacina, tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Então, ele usou esse processo, usou esse conceito e tratou, fez a cura por antecedência, isso tudo é órgão dos pacientes. Claro que você pode dar o medicamento, isso eu ouvi numa reunião ontem à noite. Você dá o coroninum, como a gente chamou, nosódio de Covid, para as pessoas de maneira preventiva. Elas devem adoecer menos? Esperamos que sim, esse teste está começando a ser feito. E você pode tratar sintomas também com esse nosódio? Bom, Hahnemann diz que sim, e alguns médicos estão usando para tratar também, e estão tendo sucesso. Então eu posso sair por aí falando que é uma maravilha? Não, não posso, tá? Não posso, por quê? Porque todo cuidado é pouco. Vamos defender a homeopatia, vamos proteger a homeopatia. Mas o que eu estou mostrando para vocês é que tudo isso está fundamentado na homeopatia e em Hahnemann. Temos que tomar cuidado, temos que jamais devemos usar a palavra vacina para a homeopatia, uma vacina homeopática. Por quê? Porque a gente vai para a cadeia, porque a homeopatia vai ser totalmente prejudicada. Não usem nunca essa palavra, mas é uma possibilidade, é um recurso extra, tá? Que a gente, então, pode usar. E está sendo testado. Queria terminar com essa mensagem de esperança, inclusive, né, para essa situação difícil que todos nós vivemos, doentes ou não, afetados ou não, perdendo nossos próximos, nossos seres queridos ou não. Mais uma mensagem de muita esperança, porque a homeopatia pode tratar qualquer pessoa.
Às vezes, nós não somos espertos o suficiente, rápidos com o nosso conhecimento suficiente, mas existem vários recursos, inclusive o nosódio. Mas ele está sendo estudado, ele tem que ser usado com cuidado, e a homeopatia também está tratando muito bem as pessoas com arsênico, com fósforos, com cada um precisa. Então, agradeço a Ana Paula por esse convite em participar do curso que é dela, né, do Instituto Dínamos. Deixo meu contato também por e-mail. Também tem um canal de YouTube do Instituto que se dedica à pesquisa, ensino e divulgação de homeopatia e práticas integrativas. E convido vocês, estou à disposição, seja aqui no chat, se a gente tiver tempo ou não, ou diretamente. Estou à disposição para, como disse um amigo, falar de homeopatia em qualquer lugar. Se for no elevador, é no elevador, tá? Então, vamos lá. Obrigada pela atenção. Adorei estar aqui com vocês. Obrigada, Ana Paula. Até.